daremos andamento convidando novamente o Dr. Paulo César Mariani, primeiro secretário da APM, que irá fazer a moderação deste módulo também. Convidamos os palestrantes, Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por favor, Dr. Gonzalo. Convidamos o Dr. Felipe Magalhães Rossi, diretor executivo da Abrange. Temos também mais um convidado para essa etapa, o Dr. Arnaldo Rossepian Júnior, que está chegando, pelas informações. Peço, então, que iniciemos com a apresentação do Dr. Gonzalo Vecina Neto, com o tema Incorporação da Tecnologia na Saúde no Brasil e as consequências no processo de judicialização. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Inicio protocolarmente agradecendo o convite da AMB, da PM. Faz parte. E festejo o convite, um evento cheio de pessoas muito importantes para o mundo da saúde e para o mundo jurídico. Ao longo deste dia, nós já tivemos a oportunidade de ver a complexidade do que nós estamos discutindo, né? Não é fácil, não será fácil resolver os problemas que nós temos pela frente. Em grande medida, esse conjunto de problemas que nós temos é fruto do estágio civilizatório que nós nos encontramos. É esse estágio civilizatório que torna tão difícil responder a perguntas como a que o Ishida fez sobre a questão da eficiência e da equidade, né? Nós vamos ter que viver para ver esses problemas serem minorados, talvez nunca solucionados, né? De qualquer forma, eu acho que nós temos, de um lado, a questão da judicialização, como também já foi mencionado, principalmente nós, médicos, tendemos a olhar para a judicialização e um certo ativismo por parte dos juízes de uma forma depreciada, não é? Nós não achamos correto essa interferência dos juízes na nossa lide, né? nas questões médicas. Mas já foi levantado aqui, o judiciário é fundamental para restituir direitos. É essa a função do judiciário numa democracia, garantir que os direitos continuem existindo, aqueles direitos que nós colocamos na nossa lei maior, que é a responsável pelo ordenamento da sociedade. Portanto, nós temos que entender esse papel. O que é complicado é o ativismo jurídico. Esse é complicado, né? Eu acho que um exemplo bem acabado do ativismo jurídico, a coisa de uns 6, 7 meses atrás, o Superior Tribunal de Justiça foi julgar o caso de um aposentado que solicitava um a mais na sua aposentadoria para pagar um cuidador, porque ele estava dependente de cuidador. O ministro do Superior Tribunal de Justiça achou tão boa aquela ideia que levou para o pleno e transformou aquilo em uma decisão que atingisse a todos os aposentados que estivessem naquela condição de necessitar de um cuidador. É boa a proposta? Excelente a proposta. Só tem um problema, isso é uma política pública e não é função do judiciário fazer políticas públicas, né? É diferente.
Tanto é que, 2, 3 meses depois, o Supremo Tribunal Federal retornou a decisão, né? Então, nós temos que olhar o artigo 196 da Constituição, direito do cidadão, dever do Estado, através de políticas públicas. Eu acho que aqui é que nós temos que ter a ação, e acho que este evento aqui é importante para reafirmar isso, a ação do Judiciário. O Judiciário tem sim que incomodar nós, executivos da saúde, nós que trabalhamos na área da saúde, para que nós formulemos políticas públicas que deem respostas a estas necessidades da sociedade. E aí, essa questão da incorporação de tecnologia, ela é fundamental. Eu trabalhei na Anvisa. Qual é o papel da Anvisa na questão da incorporação de tecnologia? O papel da Anvisa não é avaliar tecnologia. A Anvisa não avalia tecnologia. A Anvisa é responsável por permitir a comercialização. Isso é uma coisa que, às vezes, principalmente para nós profissionais de saúde, parece um negócio meio doido, né? Volta e meia eu era muito criticado quando eu estava na Anvisa. Você permite que os medicamentos se transformem num produto comercial. Olha, tem uma coisa a lhe confessar. Num sistema capitalista, é tudo mais ou menos comercial. Não tem saída. Agora, se você quiser fazer dar uma guinada aqui, virar socialista, podemos. Só a sociedade querer. Agora, enquanto isso não for um país capitalista, o remédio vai ser vendido e vai gerar lucro para quem produz e vende remédios. Eu não tenho como evitar isso. Olha, tem 50 amicacinas no mercado. Olha, vai ter 51 se for um bom negócio. Por quê? Porque é da lógica capitalista, né? Então, não tem muita saída. A Anvisa tem esse papel, ela permite a comercialização. Para permitir a comercialização, ela analisa basicamente 3 características dos produtos, sejam medicamentos, alimentos, produtos para a saúde, os medical devices, o que for. Primeira coisa que a Anvisa avalia, a segurança do produto. O produto tem que ser seguro. Se o produto não for seguro, ele não deve ser colocado à disposição da sociedade. A segunda característica do produto é a eficácia. O produto tem que produzir efeito. Então, seguro e eficaz. Aí é sempre um jogo de pesos e contrapesos, porque não existe nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. Todo medicamento tem um efeito colateral e tem os efeitos esperados quando ele é um medicamento adequado. Então, é sempre um jogo de peso e contrapeso. A terceira característica que a Anvisa analisa é um negócio que nós interpretamos muito mal, chamado qualidade. Sempre que a gente pensa em qualidade, a gente pensa em alguma coisa que é mais e que é menos. E qualidade não é mais nem menos. Qualidade é o atributo de um produto que é igual ao que eu queria que ele fosse. Então, quando eu falo, olha, a qualidade é o atributo de ser igual ao seu padrão, às vezes as pessoas falam, mas como igual? Eu quero que ele seja mais. Não, ele não é mais. Ele é, graças a Deus, exatamente igual àquilo que eu quero que ele seja. E como é que eu garanto que ele é igual? Verificando as condições de fabricação, que é a principal tarefa da vigilância sanitária. Verificar que as condições de fabricação de todos esses produtos sejam uniformemente verificadas e garantidas, né? Então, basicamente, esses são os 3 atributos dos produtos que são licenciados para comercialização. No caso dos medicamentos, tem um 4º atributo, que é o preço. E o preço tem muito a ver com acesso, embora ele não seja o responsável final pelo acesso.
O que é o responsável final pelo acesso aos medicamentos e aos produtos de interesse para a saúde de uma forma geral? Políticas públicas. O problema nosso é que nós temos políticas públicas ruins. Nós não temos no Brasil uma política de assistência farmacêutica que mereça esse nome. Nós temos lá, o Ministério da Saúde já há muito tempo vem esculpindo pedaços de uma política pública, né? Medicamentos da atenção básica. Aí tem os medicamentos estratégicos, usados para determinadas doenças que de fato são estratégicas, tuberculose, hanseníase, algumas doenças da esfera da saúde mental, vacinas, né? E aí, medicamentos de alto custo, voltados para problemas mais complexos. Essas doenças que têm uma presença menor em termos de incidência ou prevalência na sociedade, mas que, quando aparecem, são muito desestruturantes por causa do seu alto custo. Na área de doenças metabólicas, na área de cânceres, né? Então, isso é uma política de assistência farmacêutica? Não, não é. Política de assistência farmacêutica quem tem é a Inglaterra. A Inglaterra tem uma política de assistência farmacêutica, né? Todos os medicamentos que são aceitos pelo Serviço Nacional de Saúde inglês para serem distribuídos para a sociedade são financiados pelo Estado e os cidadãos têm lá um fator de moderação, pagam até 5 libras por receita para ter acesso a esses medicamentos, mas todos são distribuídos pelo Estado. No nosso caso, nós temos esses medicamentos e uma proposta do que no futuro poderá vir a ser uma política de assistência farmacêutica, que é o Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil, que distribui gratuitamente um conjunto de medicamentos bastante razoáveis para asma, doenças cardiovasculares, aí está hipertensão, insuficiência cardíaca e diabetes, né? São as 3 doenças que são atendidas pelo Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil. Falta discutir, porque tinha no início dessa política, tinha lá um pequeno fator de moderação. Como no sistema inglês tem as 5 libras, nós tínhamos aqui R$1 por caixinha. O fator de moderação é uma coisa importante. Nós somos uma sociedade, como todas as sociedades modernas, bastante medicalizada. Então, nós temos uma relação com o medicamento como algo que instintivamente cura, né? Eu gosto de lembrar o exemplo de quando secretário municipal de saúde, que nós fomos discutir essa questão da medicalização, e nós investigamos qual era o produto mais prescrito na rede municipal de saúde. É incrível, mas o produto mais prescrito na rede municipal de saúde era polivitamínico. Por que polivitamínico? Porque uma parte da demanda da assistência, da atenção primária, não é por cura, é por cuidado. As pessoas precisam ser cuidadas, né? Então, aqui, profissionais de saúde lembram que, lá pela década de 70, nós discutíamos um negócio chamado necessidade e demanda. E necessidade era algo definida pela epidemiologia, né? E eu gosto de dar o exemplo, cirurgia plástica, é necessidade ou demanda? Né? É demanda, tá bom. Os pacientes que tomam antirretrovirais perdem a maçã da bochecha. O SUS determinou que existe uma cirurgia plástica de implante de silicone para recompor a bochecha. Por que recompor a bochecha? Porque as pessoas perdem o seu amor próprio quando não tem bochecha. E isso é uma coisa importante. Isto é cuidar, não é curar. Então, essa questão é uma questão importante. E aí termina a consulta de um sujeito que está deprimido, que não tem uma doença, mas precisa ser ouvido. E o médico fala, o senhor está doente, nós vamos arrumar isso aqui. Aí termina a consulta, o cara fala, e o meu remédio?
Aí você fala, toma aqui esse polivitamínico que você vai se sentir muito bem, não é? Muda a cor da urina e não acontece nada. Quem fica feliz é o dono da indústria farmacêutica, tá certo? Agora, qual é a mensagem que está aí? É que nós temos que criar alguma forma de transformar o cidadão que tem direito à assistência à saúde numa parte componente desse processo que dialogue com a assistência à saúde para saber por quê, o que eu faço, o que isto produz de melhoria, que é a função do fator de moderação, que não é um fator de cofinanciamento. Pois bem, esse é o papel, portanto, da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Não é registro de medicamento, não é incorporação de tecnologia, é permitir a comercialização. Então, como é que fica essa questão da incorporação de tecnologia? É uma fase seguinte. E aí, antes de passar para a análise da situação brasileira, eu quero recuperar o modelo inglês. Primeiro, a avaliação de tecnologia é um negócio que a gente faz desde sempre, é um negócio que é relativamente recente. Começou na década de 70, no Canadá, na Inglaterra, mas começou quase diletantemente. Aí, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, essa conta começou a crescer. Começaram a aparecer os novos medicamentos. Os medicamentos são fruto de biotecnologia e não da indústria farmoquímica. Produtos mais sofisticados, produtos mais complexos e produtos para doenças mais raras. E aí começaram os preços desses produtos começaram a subir. Aí se começou a discutir de uma forma mais complexa essa questão do acesso. Nesse momento, boa parte dos países europeus começaram a constituir suas agências de avaliação para incorporação de tecnologia de uma forma maciça. Vários países fizeram isso no mundo. A Suécia, em 1987, nos Estados Unidos, em 1999, no Canadá, em 1990, e fez uma substituição em 2006. A Inglaterra, em 1999, que cria o National Institute for Clinical Health Excellence. O NICE é a agência de incorporação de tecnologia da Inglaterra. Como é que funciona o NICE? A indústria, ou a sociedade, faz um pedido de avaliação de tecnologia e isso é analisado. Esse pedido ele passa por um crivo de um conjunto de princípios que o NICE tem para fazer a sua avaliação de tecnologia. São 7 princípios. O primeiro princípio é o princípio da transparência. Quando o NICE está fazendo uma avaliação, esta avaliação é transparente para a sociedade. O segundo princípio é o do rigor científico das análises. Ou seja, toda decisão é baseada em conhecimento, não em vontade. Se não tem conhecimento, vai se procurar construir o conhecimento, mas não dá para imaginar que isso vai ser fruto de uma vontade. Muito do que os nossos médicos fazem hoje, e aqui hoje nós vimos muita discussão sobre isso, muitas dessas discussões que chegam à Defensoria Pública, que chegam ao Judiciário, têm a caneta de um médico solitário. Isso não tem evidência de nada. Pode ter um monte de coisa e pode não ter nada. Não dá para tomar decisões baseadas na caneta de um médico isoladamente, seja de um produto off-label ou não. Terceiro, inclusividade dos segmentos sociais interessados na análise daquele produto. Inclusividade dos segmentos sociais interessados. 4, consistência, padronização das metodologias usadas para fazer as análises de incorporação de tecnologia. Não é hoje assim, amanhã assado, é consistentemente padronizado. 5, esta também é muito importante, todas elas são muito importantes, mas tem umas que são notavelmente importantes. A independência,
é uma agência independente. O ministro da Saúde não manda no NICE. É a sociedade inglesa que manda no NICE. 6. Capacidade de rever e atualizar as decisões. Eles aceitam que erraram, ou aceitam que o mundo mudou e a situação daquele produto pode ter mudado também, então deve ser reanalisado. E 7, esta é outra capacidade importante, é não procrastinar, né? Porque esse é um problema nosso muito importante, né? Capacidade de responder a tempo e a hora. Esse conjunto de condições do NICE fez com que judicialização na Inglaterra exista, mas é quase imperceptível. São muito poucas as ações que buscam o judiciário, porque o judiciário tende a aceitar a posição do NICE. Por quê? Por causa dos 7 princípios serem cumpridos. Além disso, o NICE ele entra também, porque é importante para o NICE a discussão do custo dos medicamentos. A eficiência tem que ser levada em conta. Então, olha, o senhor vai ganhar, esse medicamento aqui aumenta em 3 meses a expectativa média de vida, por R$1 milhão, sei lá. Se for o meu pai, eu quero que ele viva mais 3 meses, mas e se a decisão for uma decisão coletiva? A decisão do NICE tem sido, nesses casos parecidos, sempre não incorporar o produto. Porque se é uma expectativa... E aí ele usa instrumentos de análise específico, como, por exemplo, o QALYS. Anos de vida ganho com qualidade de vida. E nós temos hoje um conjunto de instrumentos complexos, difíceis de serem utilizados, mas que têm uma efetividade importante para análise de impacto na sociedade. Mais do que eficiência e eficácia, análise de impacto na sociedade. Como é que nós incorporamos tecnologia no Brasil? Através da Conitec. A professora Clarice Petramalli foi presidente da Conitec. Ela não vai admitir em público, mas muitas vezes os ministros atropelaram a Clarice. Por quê? Porque é um órgão interno do Ministério muito atropelável por ministros. Um órgão que mexe num nervo exposto, como a Incorporação de Tecnologia, tem que ser uma agência independente. E nós temos que propor para a sociedade que esta seja a via que o Brasil adote. Será a solução? Não. Não será a solução, mas será melhor do que o que nós temos hoje. Mas tem mais uma característica que eu acho que esse órgão tem que ter. Ser o órgão de incorporação de tecnologia para assistência à saúde no Brasil. Não pode ter uma Conitec ou um NICE para o SUS e outra para assistência médica suplementar. Não pode ter uma para rico e uma para pobre. Tem que ser um único sistema de avaliação de tecnologia. Como é que é o sistema de avaliação de tecnologia da assistência médica suplementar no Brasil? De 2 em 2 anos, todos os produtos que são solicitados para inclusão para assistência médica suplementar entram na TUS automaticamente, sem análise. A assistência médica suplementar, a agência, não faz análise para incorporação de tecnologia. Isso entra automaticamente. E aí cria essa coisa de você ter um sistema para pobre e um sistema para rico. E aí, quem tem dinheiro está sendo adequadamente, o próximo disso, atendido lá na assistência médica suplementar. E quem não tem, que vá para a defensoria, se conseguir entrar. É desse jeito que nós estamos. E é desse jeito que isso se transforma num espaço muito grande para o tipo de construção que nós vimos aqui ao longo do dia hoje. E isso não vai ter jeito. Nós temos tido um esforço muito grande, o Dr. Arnaldo Rossepian de Iberé está aí, e o Conselho Nacional de Justiça, vem trabalhando já desde quando o presidente do Conselho Nacional de Justiça era o ministro Lewandowski, depois manteve-se com a ministra Carmen e agora com Toffoli. Um grupo, eu faço parte desse grupo, Clarice faz parte desse grupo,
o Giovanni Guido Cerri faz parte desse grupo, é um grupo de médicos e juristas, advogados, juízes, promotores, desembargadores, que está propondo uma forma um pouquinho mais civilizada e inteligente de incorporar de mexer na questão da judicialização. E o Arnaldo vai vir aí, ele vai descrever para vocês. Eu só acho que o esforço do Arnaldo tem sido fantástico, no sentido de acomodar as vontades dos juízes, que são muito parecidas com as vontades dos médicos, né? Essa coisa meio divina que nós temos ao olhar para o resto do mundo, os juízes também olham de uma forma um pouco divina para o que eles fazem. E aí, eu acho que aí, sim, cabe um conjunto de coisas que eu espero que o Arnaldo chegue para contar, não vou contar para depois, né? Senão, o que ele vai vir fazer aqui? Meu tempo também já acabou, né? Então, estamos tentando remendar, mas é remendo. Nós temos que conseguir dar um passo a mais, e eu acho que esse passo a mais é criar uma agência que seja responsável pela incorporação da tecnologia no Brasil. E repetir, né, coisa que já foi dita aqui de várias maneiras. Sem SUS universal, não tem civilização. Não tem civilização, não tem sociedade que possa merecer que nós vivamos dentro dela. Tem que ter assistência médica supletiva, prática privada, tem que ter prática privada, tem que ter lucro, tem que ter comércio, tem que ter tudo isso sob regulação do Estado. Mas tem que ter SUS, universal, integral e, se possível, com equidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gonzalo. Dando sequência, eu convido o doutor Felipe Magalhães Rossi para a exposição do tema NatJus como ferramenta de prevenção da judicialização. Boa tarde a todos. Agradecer, em nome da Abrange, o convite de poder falar um pouco sobre judicialização. E é um tema que tão importante hoje em dia, tão assim preocupante, que a sala está cheia, apesar de ser sexta-feira, quase 5 horas da tarde, quase a hora de happy hour. Então, agradecer a presença de todo mundo que, pelo menos, está prestigiando. Eu sou advogado, eu atuo na área de saúde, eu falo que eu atuo na área de saúde desde os 4 anos de idade, porque minha família tinha uma operadora de plano de saúde, e eu me lembro no clube explicando para os meus amigos de futebol e natação o que era ali uma operadora de plano, o que meu pai fazia da vida. E a vida das operadoras, e tanto quanto dos gestores do SUS, não é fácil. E a grande reclamação é que as medidas judiciais, as liminares, elas são, de certo modo, vêm atormentar e trazer obrigações, às vezes, desequilibradas, e que as entidades, tanto operadoras quanto os entes públicos, não estão preparadas para cumprir. Durante o dia, eu consegui chegar no meio do primeiro módulo, e o que eu observei é que existe uma certa reserva com o poder do judiciário. Mas aí, então, nesse momento, eu queria que vocês, cada um de vocês, olhasse para dentro de si e se imaginassem juízes. Você, sentado no gabinete, de repente chega uma ação cautelar, sexta-feira, 5 horas da tarde, uma petição de um advogado, geralmente 30, 40 folhas, praticamente uma novela, falando que o paciente vai morrer e que o doutor lá, João Figueiredo, lembrei aqui sem querer, mas não, nenhuma alusão, doutor oncologista, fala o seguinte, que se
Eu não sou médico, então, se eu cometer alguma atrocidade técnica, vocês me perdoem. Mas eu vou utilizar, por exemplo, o exemplo do Spiraza, que foi exemplificado na palestra passada, do outro módulo, falando que, se o paciente não receber o Spiraza, ele vai morrer. Vocês defeririam ou não essa liminar? Vocês atrairiam para vocês a responsabilidade de uma vida morrer ou não? Eu estou chamando a atenção disso porque a vida do juiz também não é fácil. E até alguns anos atrás, os juízes atuavam praticamente sem qualquer apoio. Eles simplesmente recebiam aquilo ali, tinham um pedido médico, tinham uma justificativa que, com certeza, eles não entendiam, mas, com aquela, na dúvida entre dar e não dar e a pessoa morrer, eu confesso com vocês, eu tenho 20 anos de advocacia em prol de operadoras de plano de saúde e confesso para vocês que eu daria a liminar. Eu acho que é exigir demais de um cidadão que é formado, fez concurso na área jurídica, vive no gabinete dele, chega um problema que ele não faz a menor ideia do que acontecia, e aí ele fala, não vou dar por quê? O médico está falando que ele vai morrer. Então, eu estou chamando a atenção disso porque esse é um cenário que vigorou até mais ou menos 2012, porque em 2010 veio as recomendações do Conselho Nacional de Justiça determinando que os tribunais se aproximassem do juiz, dando esse conhecimento técnico de que aquele pedido médico, que aqueles relatórios médicos que chegavam ali através do ativismo judicial, não eram a verdade absoluta. Então, eu chamo a atenção para isso porque a gente não pode simplesmente condenar, acho que é preciso olhar para cada parte. Depois depois que veio essas resoluções e a orientação do CNJ, cada tribunal de justiça foi designado para montar um comitê executivo de saúde. E lá em Minas Gerais, esse comitê, eu acho que ele começou em meados de 2012, e inicialmente com a parte de saúde pública e depois nós, da saúde suplementar, eu sou membro através da Abrantes, e nós começamos a participar. E lá, logo na primeira reunião, o nosso desembargador lá, que é o líder nosso lá do comitê, que é o Dr. Renato Dresch, ele, justamente por estar preocupado por a ausência dessa técnica para o juiz decidir de forma adequada, ele informou que a saúde pública eles tinham acabado de fazer um convênio com o Hospital das Clínicas da UFMG, para os médicos do Hospital das Clínicas da UFMG fornecerem pareceres para os juízes das varas públicas. Aí eu, na mesma hora, foi minha primeira reunião, e meu mérito foi só esse, juro por Deus. Na mesma hora eu levantei a mão e pedi, professor doutor Renato, então a saúde suplementar podia querer isso também. A gente quer isso também, porque o juiz ele tem que ter o direito de decidir de forma técnica, não sei o quê. Então, a solução que nós encontramos lá na oportunidade e foi através do IB10, porque o grande problema era um problema orçamentário. Quem queria pagar a conta? Então, nós trouxemos para dentro do comitê o IB10, que é uma entidade que existe em Minas Gerais, que ela congrega todos os players do mercado de saúde. Então, tem a Abrange, a Unimed, tem a Santa Casa, a FENCOM, Associação Médica de Minas Gerais, as ASPAS, os hospitais, todo mundo faz parte dessa entidade. E, através da imparcialidade do IB10, foi firmado um convênio no qual
o IB10 contratava a HCCOP com a anuência do Tribunal de Justiça. Então, qual que é o objeto? Esse aqui é o embrião do Natjus. Não é o primeiro lado da pública, porque eu não tenho acesso ao contrato, mas esse aqui que, de certo modo, impulsionou tudo que veio aí, depois nós vamos mostrar. Então, o que aconteceu? Com esse convênio, tinha o grande problema. Quem vai pagar a conta? As operadoras viraram... Nossa posição foi a seguinte: as operadoras pagam a conta. Nós não precisamos saber que vai ser requisitado o parecer ou não. A conta ela é enviada para a operadora posteriormente, depois que o NATS ele já forneceu o parecer e o juiz já decidiu. A operadora só toma conhecimento disso 2, 3 meses depois. E aí foi criado esse órgão lá junto do Hospital das Clínicas, que é o NATS, e dentro desse convênio foram feitas 2 formas de prestação de serviço. A resposta técnica, que ela tem até 48 horas para ser prestada pelo corpo técnico do Hospital das Clínicas, e as respostas técnicas, desculpe, e as notas técnicas até 72 horas, e o preço combinado para cada item é R$ 1.690, R$ 3.120. E qual que foi a grande vantagem disso? Porque os juízes começaram a receber as demandas, recebia as demandas, e como não tinha documentação, qual que foi e lógico que isso foi a parte tartaruga, né, gente? Mas isso aqui é um despacho de 2014, de que o juiz recebeu um pedido de liminar para uma gastroplastia por videolaparoscopia, e ele já encaminhou via e-mail a cópia do processo digitalizada para o NATS se manifestar quanto à adequação ou não, no caso aqui, da pré-existência de obesidade. Então, dentro dessa parceria que foi firmada, de julho de 2014 a fevereiro de 2019, esse convênio ele já produziu 565 trabalhos. Isso eu estou falando da parte de saúde suplementar. E em torno de mais de 45 operadoras de plano de saúde que já se envolveram e que já tiveram processos envolvidos dentro desse convênio. Essa aqui é uma foto que eu tirei ontem, eu peço perdão aí pela qualidade, é uma foto da apresentação do Dr. Porfírio, que é o presidente lá do IB10, que mostra a adesão dos juízes ao convênio. Então, a cada vez que passa, os juízes têm mais preocupação de bem julgar, de aderir, e vêm, sim, uns com mais resistências, outros não, mas a quantidade cada vez maior de adesão ao programa do NATS lá em Minas Gerais. Com o passar desse tempo, juntando a saúde pública e a saúde suplementar, esse aqui eu fiz questão de trazer para vocês, porque todo mundo fala de Natjus, mas acho que eu acredito que nenhum de vocês tenham visto alguma vez aonde vocês podem procurar os pareceres. Se for coisa corriqueira para vocês me desculpem. Então, vocês acessam a biblioteca digital do tribunal, no caso aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estou fazendo um jabá aqui para a gente. E aqui, na mesma página, que é bd.tj.jus.br, tem lá na comunidade Direito à Saúde. Vocês podem clicar lá e fazer a pesquisa que vocês bem entenderem. No caso aqui do Spinasa, me chamou a atenção, eu fiz questão, será que tem o parecer ou não? Aí entrei aqui dentro dessa preocupação lá do comitê, da gente realmente prevenir a judicialização. Eu entrei aqui no banco de dados do NATS lá de Minas Gerais, e a conclusão do NATS foi que lógico que é um parecer grande, mas o último é assim: o SUS não disponibiliza essa droga, mas disponibiliza drogas sintomáticas
e diversas alternativas de suporte neurológico, motor e respiratório da AME. Não existem evidências suficientes para indicar o uso desta droga. Então, essa foi a orientação do NATS lá de Minas Gerais. Então, eu acredito que um juiz, da posse desse pedido liminar, se hoje ele pode acessar, se ele quiser, não é obrigatório, é uma orientação, mas se ele aderir quiser optar por bem decidir tecnicamente, ele pode acessar a página do tribunal, que ele tem lá a informação de um banco de dados, hoje, mais hoje eu olhei, já tem quase 2.050 pareceres ou trabalhos técnicos lá. E tem de todos os temas, acho que é até difícil, hoje em dia, não ter alguma coisa. E a posição lá do comitê lá, através do Dr. Renato Dresch, é de sempre provocar. Então, nós temos um grupo de WhatsApp do comitê, já tem cinco temas que eles já diagnosticaram como demandas, e o próprio comitê já provocou, no caso agora, o CNJ para fazer os pareceres sobre aqueles casos. E o importante, e aí que eu falo que veio depois nacionalizar esse programa, foi a resolução do CNJ 238, que determinou a instituição do NATS em todos os tribunais, nos 27 estados, e determinando que os pareceres fossem feitos através de medicina baseada em evidências. Esse aqui é o site do CNJ, do Fórum de Saúde, o INATJUS, e que vocês podem acessar, mas eu acredito que não tenha, acho que tenha a consulta pública, e esse site realmente eu não domino. Esse é o site do INATJUS de São Paulo, que, apesar, me parece que ele acho que foi criado esse ano, pela informação que eu tive, o ano passado, mas que tem uma coisa importante, que parece que foi feito um convênio e que os pareceres são garantidos, foi feita uma parceria e que são garantidos, me parece, 10 pareceres por dia, de forma gratuita. Então, assim, eu acredito que aí é uma baita ferramenta que pode ser usada. Essa aqui teve a jornada de direito da saúde, que foi feita através do CNJ, que vários magistrados se deliberaram justamente para que, de forma orientando os magistrados a decidirem em torno dos pareceres do NATS, a se orientarem. E essa aqui é um exemplo de uma decisão do STJ, do ministro Luiz Felipe Salomão, de maio de 2019, e mostrando a força que as orientações dos NATS hoje têm, hoje em dia, porque a jurisprudência do STJ cada dia mais se apega ao fato das decisões serem tidas com base nos pareceres do NATS. Bom, dentro desse cenário, o que nós temos? Nós temos possibilidade de decisão judicial com amparo técnico, se o juiz quiser. Nós temos uma consolidação de jurisprudência médica, porque nós temos trabalhos médicos pelos 27 estados. E, com base nesses pareceres, o que vem acontecendo? As auditorias médicas das operadoras de plano de saúde, pelo menos as que a gente atua, elas sempre se dão nas liberações com base nos pareceres do NATS, justamente para a gente agir preventivamente numa eventual judicialização. Já teve caso, inclusive, que houve uma negativa, o NATS veio, ele foi favorável ao pleito do beneficiário e imediatamente nós fizemos o acordo. Não tem porquê, não é intenção das operadoras manter esse tipo de litigância, muito pelo contrário. O que a gente quer é a padronização e do protocolo médico. Apesar disso, a judicialização continua crescendo. Essa aqui é uma matéria, foi apresentada aqui mais cedo. Então, eu acho que nós temos um desafio, que é como é que seria a diminuição da judicialização. E eu acho que isso passa
até cumprimentando o conselheiro doutor Arnaldo, ontem nós tivemos lá o lançamento do nosso Manual de Direito à Saúde do Comitê de Minas Gerais, e deu o prazer lá da presença dele na cerimônia. E o que ele disse, eu concordo plenamente. Não adianta o erário gastar dinheiro com o INAT-JUS se a gente não tiver a adesão do juiz e também a gente não ter a adesão dos médicos. Porque é inegável que a cada processo de judicialização precede o processo um ato médico. Bem ou mal, existe ali uma atuação do médico. Então, se há um ativismo judicial, eu até acredito que isso venha a piorar, porque estão querendo, cada vez mais o mercado jurídico aumenta, são mais advogados e esse pessoal precisa trabalhar. Então, assim, plano de saúde e com a diminuição da justiça do trabalho, esse pessoal vai migrar para o mercado de saúde. Então, vocês se preparem. Mas, de todo modo, qual que é a minha provocação e o que eu acho? Eu tenho aqui a ousadia de propor. Eu acho que nós deveríamos tentar uma evolução para a mediação médica, com a adesão da classe médica na conduta dentro do consultório ou dentro do hospital, no sentido de sempre que receitar ou ter ali uma conduta, uma orientação médica, se consultar igual o advogado faz com a jurisprudência, o cliente chega e a gente fala, isso aqui a jurisprudência é favorável ou não. Então, eu acho que está na hora também da gente ter essa jurisprudência médica no Brasil. Porque, a partir do momento que a gente tiver a consolidação desse entendimento médico, vai ser possível nós caminharmos para a mediação médica, que seria o quê? Nós firmarmos convênio entre as entidades, por exemplo, abrange com aqui a Casa do Médico, a Associação Paulista de Medicina. Será que a Associação Paulista de Medicina ela não tem a imparcialidade de fazer a melhor medicina? Porque nós temos base legal para isso. A Lei 13.140, que é a lei de mediação, ela permite o mediador extrajudicial. Eu já estou acabando. Então essa, acho que, a provocação que eu faço, porque a gente só vai diminuir a judicialização se nós tirarmos o debate médico do judiciário para um foro técnico, que entende de medicina. Então, por que não a Associação Médica de Minas Gerais ou a Associação do Rio de Janeiro? Esse debate médico, técnico, ele tem que ser feito no foro apropriado e não no judiciário, porque se a orientação do NATS tem a divergência e a orientação for por dar o atendimento, a operadora hoje em dia tem que dar, porque senão a multa é de R$80 mil. E a base legal, no caso das operadoras de plano de saúde, é a Lei 9961, que dá competência para a ANS regular a relação entre as operadoras, os prestadores e os consumidores. E hoje nós temos, inclusive, na ANS, a resolução a 424, que trata de junta de divergência médica, que, por incrível que pareça, a gente não consegue fazer, porque a gente não consegue ter o médico desempatador, porque é uma condição. O médico, enquanto ele vai estar ali justamente dentro do pensamento da soberania do ato médico, você imagina, seria inconveniente um médico desempatador para falar, não, colega, você está errado. Então, acho que nós temos que partir por uma instância superior. Então, é esse o caso. Isso aqui está na página da ANS, que é justamente sobre a junta de divergência médica, que a medida deve ser adotada sempre que não houver acordo entre o operador e o profissional de saúde que assiste ao beneficiário quanto à indicação de realização de um determinado procedimento ou utilização de ósseos, próteses ou medicamentos. Então, esse meu pensamento, é essa minha colaboração que eu trago essa tarde. Eu acho que, se
nós temos alguma atuação e alguma chance de diminuir a judicialização, uma das ferramentas pode ser a mediação, essa mediação extrajudicial, seguindo o padrão NaTJus, através de entidades, e essa aí é a minha proposta, que eu humildemente trago para todos vocês, principalmente para os membros do CNJ. Boa tarde, muito obrigado, bom final de semana. Gostaria de convidar para encerrarmos este módulo o Dr. Arnaldo Rossepian Júnior, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. O Dr. Arnaldo vai apresentar o tema "O CNJ como instrumento de qualificação das decisões judiciais nas questões da saúde". Por favor, Dr. Arnaldo. Meus amigos, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui pelas mãos do Dr. Marum, Dr. Marum Cury, amigo, cujo irmão, inclusive, foi meu colega de Lago São Francisco, e é meu colega de Ministério Público, procurador ilustre, procurador de Justiça, o Dr. Davi Cury. Quero saudar uma saudação especial aos meus amigos e companheiros de Conselho Nacional de Justiça, do Comitê Fórum da Saúde, professor Gonzalo, a doutora Clarice Petramali. Eu sei que por aqui passaram também a Marinês Gadelha, passou por aqui também o Giovanni Cerri, e acho que mais outros integrantes lá do nosso time. E o que me restou para falar, seguramente, é pouco ou quase nada, mas certamente falo com muita alegria para todos, porque caminho para o encerramento da minha passagem no Conselho Nacional de Justiça, porque exatamente daqui 60 dias nós encerraremos esses 4 anos e 3 anos e pouco à frente da supervisão do Fórum da Saúde, uma vez que estou lá desde fevereiro de 2016, e tenho certeza que o conselheiro ou a conselheira que me sucederá levará adiante esta ação, que já não é, e nunca foi, a bem da verdade, uma ação de governo, mas uma ação de Estado, na medida em que nós já estamos na 3ª administração do Conselho Nacional de Justiça, e o projeto NaTJus, a resolução 238, a edição da resolução 238 foi lá em 2016, o projeto NaTJus começou a ser gestado em setembro de 2016 na administração do então presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, esse projeto que foi inaugurado em novembro de 2017, na administração da ministra Carmen Lúcia, e que hoje nós temos, não é, Gonzalo, né, Clarice, alguns avanços que nos confortam, porque o tema não é simples, a questão é complexa, a magistratura nacional se filiou à causa, e cada dia mais nós temos magistrados se sensibilizando e compreendendo o que está sendo feito. E eu, rapidamente, porque sei que tenho pouco tempo para falar, 25 minutos, talvez até seja demais, porque todos já deram aqui uma contribuição. Mas eu tenho que dizer aos senhores que o Conselho Nacional de Justiça começa a se preocupar com a questão da saúde lá em 2009, na administração do ministro Gilmar, quando então tem a primeira audiência pública no Supremo Tribunal Federal. E essa audiência pública, onde foram ouvidos médicos, pacientes, juízes, promotores, enfim, fez com que a primeira resolução fosse editada na área de saúde, a resolução 107, as recomendações, a recomendação 31, a recomendação 36, a 43, e o que elas traziam? A ideia de que o judiciário se preparasse, se estruturasse, para dar ao magistrado informação técnica de qualidade, que desse a possibilidade do magistrado, na área de saúde suplementar, buscar a solução
pela via negocial, pela via da mediação, pela via da conciliação, a ideia de especialização de vara, enfim, o início, e começa em 2015 e 2014 e 2015, as duas primeiras jornadas para a elaboração de enunciados que pudessem orientar o magistrado no exercício da jurisdição, na definição das grandes demandas. E chegamos nós lá, em setembro de 2016, e tive eu a oportunidade de, juntamente com o ministro Lewandowski, trazer esse time tão qualificado que é o Comitê do Fórum da Saúde, que, mercê de Deus, continuará, mesmo com a minha partida, para que esta ação verdadeiramente traga os frutos que nós acreditamos. Quando nós começamos a trabalhar junto, a nossa primeira preocupação era o que nós poderíamos fazer de efetivo, porque a discussão técnica não me cabia fazê-la. Por quê? A discussão técnica do exercício da jurisdição. Porque o CNJ não tem competência para cuidar do exercício da jurisdição. O exercício da jurisdição, eu costumo dizer, e o doutor Felipe lembrava do nosso evento de ontem, né, à noite, estávamos juntos ontem à noite lá em Belo Horizonte, com o desembargador Dresch, membro do Comitê Nacional e coordenador do Comitê Estadual, e agora há pouco estava eu na Fiesp falando também sobre o Fórum da Saúde, e não poderia deixar de aqui comparecer, pois havia assumido o compromisso com o Marum. Fizemos ali a primeira reunião e descobrimos algo que era bastante evidente, que o ministro Gilmar já tinha diagnosticado, que tínhamos que buscar algum caminho para que o juiz de direito, nas 27 unidades da federação, pudesse ter à sua disposição um corpo técnico capacitado, um corpo técnico de qualidade, que pudesse dar a ele, né, uma fonte de consulta, que ele, magistrado, pudesse construir essa fonte de consulta. E conseguimos. Hoje, os 27 unidades da federação têm o seu Natijus. E conseguimos, por meio de um convênio com o Ministério da Saúde, que nós pudéssemos, então, ter esses núcleos capacitados por via de curso EAD e por via de curso presencial, como ocorreu a semana passada, lá no estado do Ceará, o Poder Judiciário daquela unidade da federação, recebendo os capacitadores para treinar os profissionais que auxiliam os médicos, para capacitar os profissionais que elaboram as notas técnicas a pedido dos magistrados no exercício da jurisdição. E, além disso, a possibilidade do magistrado, coordenador do comitê, fazer a solicitação de um parecer técnico-científico sobre uma determinada tecnologia que não está incorporada no sistema de saúde pública ou mesmo na saúde suplementar, e que isto, então, possa servir para orientar as decisões. Construímos essa equação, o Ministério da Saúde foi sensível, levamos o Hospital Sírio-Libanês para fazer esta capacitação e servir de agente na construção do curso EAD, no suporte financeiro dos pareceres técnicos científicos e na logística dos núcleos de apoio técnico de excelência, que ainda não funcionaram até hoje por uma questão de falha eminentemente nossa no sistema de informática, mas que hoje é algo que está para ser já efetivado, porque o CNJ atualizou o seu programa de informática por meio de uma outra ferramenta que nós construímos, e eu já vou já noticiar aos senhores. Enfim, começamos isso em 2017, em novembro de 2017, no Encontro Nacional do Poder Judiciário, com a ministra Carmen Lúcia, abrindo os trabalhos naquela oportunidade e noticiando ao Poder Judiciário que, a partir de então, o projeto Enatijus estaria à disposição e começaria a funcionar. Começamos a funcionar, sim, com muita dificuldade. E a grande vantagem deste nosso grupo é que nós não somos mercadores de ilusões. Nós reconhecemos as nossas dificuldades e as enfrentamos com coragem, com disposição,
né, com a certeza de que a perseverança fará com que os frutos sejam colhidos. E foi dessa forma que nós vencemos inúmeras dificuldades, né? A maior delas é fazer com que o juiz de direito acredite que isto verdadeiramente é algo importante, é algo precioso. Muito bem. Iniciamos esta caminhada, trouxemos para o mundo real a existência, à luz da Resolução 238, os 27 comitês estaduais do Fórum da Saúde, espalhados, portanto, por todas as unidades da federação. E comitês verdadeiramente atuantes. E atuantes de que forma? Primeiro, e esta foi a tônica que nos orientou ao longo desses 3 anos e alguma coisa, conversar. E conversar com quem? Entre os juízes? Conversar entre os juízes, mas conversar com todos os personagens que estão envolvidos na questão da saúde pública ou suplementar. O gestor, o regulador nacional, o Ministério Público Federal e Estadual, a Defensoria Pública. Não é à toa que o Comitê do Fórum da Saúde tem lá na sua composição Ministério Público e Defensoria Pública. E pela primeira vez, um órgão de execução do Conselho Nacional de Justiça tem Ministério Público e Defensoria Pública com assento e como membro titular. Fizemos esta construção nas 27 unidades da federação e todos aqui, no limite das suas possibilidades de agenda, todos que integram o comitê viajaram esse país, fazendo palestras, levando a nossa mensagem e procurando difundir a ideia de que o juiz de direito do século XXI, numa questão tão complexa quanto a da saúde, em que a tecnologia avança em velocidade supersônica, ele não pode ficar alheio ao conhecimento técnico-científico por parte de profissionais de sua confiança e capacitados. Este apelo foi tão sensível que o Superior Tribunal de Justiça rapidamente veio se ombrear conosco. E hoje, se a nossa dificuldade, e uma dificuldade que eu externei sexta-feira passada, lá em Porto Alegre, aos 27 presidentes dos tribunais de justiça, e com muito respeito, e com muito cuidado, mas levar a eles a necessidade que o segundo grau se sensibilize com o trabalho que nós estamos fazendo e consulte os natijus e consulte as notas técnicas. Notas técnicas que já estão sendo depositadas no Banco Nacional de Notas Técnicas que o Conselho Nacional de Justiça hospeda. Foi de uma grande dificuldade em integrar o Brasil, mas, felizmente, e por conta da boa vontade e do empenho do ministro Dias Toffoli e de seu assessor, o juiz Braulio, que é quem cuida da parte de informática, as dificuldades vivenciadas foram vencidas, estão sendo vencidas, e nós estamos aguardando um provimento do ministro corregedor, e acredito que segunda, terça-feira ele está publicado, e, Gonçalo, todas as comarcas do Brasil todas as comarcas do Brasil estarão logadas no Conselho Nacional de Justiça, na plataforma de depósito de notas técnicas e na plataforma onde hoje temos 50 pareceres técnicos científicos consultados por toda a comunidade jurídica e, inclusive, por profissionais do mundo da medicina. Tanto robusto este arquivo que nós, hora e meia, sofremos questionamentos sobre informação técnica e estabelecemos lá um protocolo. Por quê? Porque um cientista, um médico, pode questionar uma conclusão, aquele que elaborou o parecer técnico-científico presta o seu esclarecimento e isto fica depositado lá para que o juiz de direito, quando for consultar, ele possa formar a sua convicção. Nós não vamos lá estabelecer ali um árbitro para dizer quem está certo ou quem está errado, até porque o magistrado não está vinculado necessariamente à conclusão daquele parecer técnico-científico. O juiz julga de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação em vigor e de acordo
com a sua consciência. Então, nós temos lá esse banco de dados. Ao longo da nossa caminhada, verificamos que em alguns estados da federação, os núcleos de apoio técnico não têm a musculatura necessária e não conseguem corresponder às necessidades da magistratura daquela localidade. E isso nos perturbava. Por quê? E nos perturba ainda. Porque cada unidade da federação constrói o seu NATJUS de acordo com as possibilidades do Estado. Ou ele vai buscar apoio no Conselho Regional de Medicina, ou na Secretaria da Saúde, ou na universidade, na academia. E aquele grupo fica à disposição do tribunal, não ganhando nenhum tostão a mais, e se vale deste programa de capacitação que o erário público paga. É importante deixar claro isso. Este projeto tem... O CNJ não assina, não ordena o pagamento de uma passagem de ônibus. Quem ordena é o Ministério da Saúde e o hospital envolvido. E por que o Sírio-Libanês? Porque é um dos 5 hospitais de excelência. Então, o Ministério da Saúde, para que ele possa usar esta ferramenta, que é o PROAD, ele precisa que seja um dos hospitais de excelência. Temos 4 em São Paulo e um lá no Rio Grande do Sul. Muito bem. Verificamos essa dificuldade, levei ao ministro Toffoli, e o ministro falou, o que nós podemos fazer? Ali meditamos, o comitê se reuniu, e nós chegamos à conclusão que era necessário buscar um outro termo de cooperação. E o Ministério da Saúde logo se sentiu permeado pela ideia, quer na administração do ministro que deixou a pasta em dezembro, quer pela administração atual, pelo ministro Mandetta, que é parceiro na causa, envolvido nesta equação, presente no nosso último encontro nacional, a nossa oficina de trabalho, em março desse ano, lá no Hospital Sírio-Libanês, e trouxemos o quê? A necessidade de se criar um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário para situações nacionais de urgência dentro do Conselho Nacional de Justiça. E, para isso, trouxemos o Hospital Albert Einstein, mais uma vez por meio de um termo de cooperação, CNJ, Ministério da Saúde, Hospital Albert Einstein. Para quê? Para que ele pudesse construir esta ferramenta, que está pronta para operar. Repito, falta o protocolo da corregedoria, e como esse protocolo envolve as 27 corregedorias do Brasil, para verificar se há possibilidade técnica de fazermos da forma que nós pensamos, este núcleo de apoio técnico funcionará nas situações de emergência, protocolo estabelecido entre o corpo médico do Comitê Nacional, e aí eu me refiro Clarice, Gonzalo, Giovanni Marinês, Marinês com um protagonismo maior, porque conhecedora das nuances dentro do Ministério, como essas coisas devem ser levadas adiante, e, portanto, teremos também isso à disposição da magistratura. E, além disso, e eu falava da minha visita, sexta-feira passada, ao Encontro Nacional dos Presidentes de Tribunais de Justiça, lá no Rio Grande do Sul. Apelei aos senhores presidentes no seguinte sentido: acho que é algo que me parece bastante razoável. O Poder Judiciário vive, sem dúvida nenhuma, uma questão grave no que diz respeito ao orçamento. Mas, do outro lado, é necessário, é absolutamente necessário que cada unidade da federação, portanto, cada tribunal, tenha na sua proposta orçamentária uma rubrica destinada a contratar profissionais de medicina e montar o seu respectivo NATJUS. E por quê? Ora, se eu capacito mão de obra para que ele possa orientar o magistrado no perfeito diagnóstico daquilo que está sendo pedido na inicial, é importante que esta capacitação não se perca. Como assim não se perca? Se eu digo que hoje os NATJUS
estão estruturados em acordo de boa vontade entre o Judiciário e um desses personagens que eu acabei de nomear, é possível que amanhã esse acordo de vontade deixe de existir. E aquele profissional que foi capacitado acaba indo com o conhecimento e deixando, portanto, o Judiciário desguarnecido. Então, apelei e fiz isso com a autorização do presidente do Conselho Nacional de Justiça, apelei aos presidentes dos tribunais para que, na proposta orçamentária, entre esta rubrica e possa, portanto, eles fazerem ali os concursos, a forma de contratação desse corpo técnico que ficará à disposição da magistratura. Já me foi aqui apontado que tenho mais 5 minutos e queria aqui, talvez a última oportunidade de falar aqui nessa Casa de Saúde, não é? Porque, como disse, em breve estarei partindo. Ao longo desse tempo, me foi fácil compreender que o Poder Judiciário sozinho não resolverá a questão da saúde. Muito menos se suas decisões não forem decisões da área da saúde, qualificadas, decisões com informação técnica de qualidade. Por quê? Porque, do contrário, nós poderemos estar submetendo o Judiciário ao seu uso de forma predatória, ou com demandas irresponsáveis, que sangrarão indevidamente o erário público, ou farão com que aquele plano de saúde honre um determinado procedimento desnecessariamente, porque há outro semelhante que dará o mesmo resultado, fazendo com que aquele número de 2013, Gonçalo, que era 49,5 milhões de usuários do sistema de saúde suplementar, e que hoje atinge o número de 47,1 em números de maio, publicação do valor econômico de junho deste ano, caia mais ainda e o valor da mensalidade aumente ainda mais. E qual é a consequência? O poder público vai ter que suportar mais usuários do sistema público de saúde, com um orçamento para o ano de 2019 que cresceu na ordem de 1,5%, pouco ou quase nada. Esta é a realidade que temos, e dentro desta realidade, claro, vamos brigar para melhorar, mas temos que operar o dia a dia dentro dela hoje. E temos que operar da melhor maneira possível, fazendo com que este montante de dinheiro seja cada vez mais bem aplicado, trazendo mais resultado para a população. O Judiciário, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais importante. Por quê? Porque a ordem judicial, meus amigos, falo aqui para médicos, eventualmente gestores, é para ser cumprida. Se você não gostou, recorra. Recorra até a última instância. Mas a decisão judicial é para ser cumprida. É assim no Estado democrático de direito. Me lembro que, logo que cheguei, participei de uma reunião tripartite e a minha companheira, representante do CONAS, me dizia: doutor, prepare-se que o pessoal aqui está hostil ao Poder Judiciário. E eu abria a minha fala com muita tranquilidade, dizendo o seguinte: é princípio constitucional a inafastabilidade da jurisdição. Eu pedi, o Judiciário tem que se manifestar. Há o princípio da inércia. Então, portanto, não há na área da saúde inicial que não tenha uma receita médica e a assinatura de um advogado público ou privado, ou do Ministério Público. Então, vamos assumir a parte que nos cabe nesse latifúndio. Somos todos responsáveis. Queremos uma judicialização da saúde, aquilo que o João Pedro Gebran, membro titular desse comitê, diz, a boa judicialização, queremos. Queremos que seja entregue ao paciente até aquilo que o sistema público e a saúde suplementar não tem previsão? Queremos, desde que, com o mínimo de comprovação que há um benefício para ele. Do contrário, nós estaremos sangrando os orçamentos sem grande utilidade.
Eu agradeço a paciência em terem aguardado que eu pudesse aqui comparecer. Fico à disposição para as perguntas, desejando que esta ação seja verdadeiramente levada adiante e colha frutos cada vez mais efetivos em prol da sociedade brasileira, porque ela é que é destinatária daquilo que nós fazemos. O Judiciário, o Ministério Público não são um fim em si mesmo. Eles estão aqui para fazer a pacificação dos conflitos sociais. Muito obrigado.